Nessa aula, iremos abordar 3 tópicos importantes: o que são operadores aritméticos, ordem de precedência e funções aritméticas. Bem-vindo ao canal Raiz Informática. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sino da notificação. Bom, primeiramente a gente vai conhecer os operadores aritméticos. O de adição é representado pelo maisinho, o subtração é representado pelo traço, a de multiplicação é representado pelo asterístico, a de divisão é representado pela barra, a de divisão inteira, onde somente pega a parte inteira da divisão, é representado pela barra inversa, a exponenciação é representado pelo chapeuzinho e o módulo é representado pela porcentagem, que seria o resto da divisão. A ordem que o algoritmo vai ler da sua lógica. Primeiramente ele vai ler o que está dentro do parêntese, depois se tiver exponenciação ele vai ler por prioridade a exponenciação, depois ele vai ler se caso tiver multiplicação ou divisão, e por fim ele vai ler se caso tiver adição ou subtração. Funções aritméticas. O valor absoluto, no caso representado pelo ABS, onde você coloca entre parênteses o valor e ele retorna somente o valor positivo. A exponenciação, que é representado pelo EXP, você primeiro coloca o número e depois a elevação do número. Percebo que aqui é a representação de 3 elevado a 2. O valor inteiro, onde ele pega somente aquele valor real, onde é um número quebrado, um exemplo aqui como 3,9 ou 3,9, ele vai retornar somente o valor inteiro desse valor, que seria o valor 3. A raiz quadrada, como vocês dá para perceber, é representado pela raiz Q, e entre parênteses você coloca o valor que você quer a raiz quadrada. O número de π, onde ele retorna, basta você colocar o π na função que você estiver criando, ele vai retornar o 3,14, todo o número completo do π, todas as casas decimais. O seno ele reconhece somente números em radianos, então você tem que colocar o seno e não o ângulo, sim o número de radianos dentro do parêntese. O cosseno é a mesma coisa. O tangente é a mesma coisa, também é representado pelo tan, e entre parênteses você coloca o número em radianos. E o grau de radianos, ou seja, você vai colocar um valor em grau e ele vai transformar para radianos. Isso é excelente para utilizar dentro da função de seno, cosseno e tangente, dependendo da função aritmética que você vai utilizar. Mas para ficar mais claro, a gente vai ver isso diretamente na ferramenta do Visual G. Vamos lá, ferramenta. Bom, aqui estamos no Visual G, então basta digitar exclamação, Ctrl espaço, ele vai definir as palavras reservadas, que é algoritmo, var, início e fim algoritmo, são as palavras mais importantes para a construção do nosso algoritmo. Em seguida a gente vai modificar o nome, vamos colocar aqui operadores. Vamos fazer um exemplo de cada. No caso, o nosso valor absoluto, que seria, ele tem que receber um valor negativo ou um valor positivo e vai retornar sempre o valor positivo daquele número. Então eu vou colocar aqui, escreva, abre parêntese, abre aspas, o número é, vírgula, ABS, percebo que ele ficou azul, abre o parêntese novamente e eu coloco o valor que eu quero transformar em valor absoluto. O nosso escreva vai imprimir o valor absoluto de menos 10. Então eu vou executar o programa. Que papo é esse, Willis? Aqui o resultado do programa foi o valor 10, porque o valor absoluto de menos 10 é 10. Como eu acabei de falar, ele retorna somente o valor positivo do número. O próximo exemplo seria a nossa exponenciação. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui é muito simples, basta a gente modificar para o EXP, colocar o valor que a gente quer levar. Eu vou colocar 10 elevado a 2, que é um valor bem simples, a gente já sabe o resultado que vai dar, que é 100, que é 10 vezes 100, 10 vezes 10 é igual a 100. Eu vou executar, ele tem que me retornar 100. Percebo que ele botou, o número é 10, em seguida ele colocou o número é 100. Ficou meio bagunçado, então vou dar um escreva L para ficar mais organizado. Então vamos modificar aqui, escreva L. Agora eu vou executar novamente. Percebo que ficou mais organizado. O valor absoluto de menos 10 é igual a 10.
E 10 elevado a 2 é igual a 100. Vamos fazer o exemplo da raiz quadrada. Em seguida, vamos selecionar a linha da exponenciação. Vamos dar um Ctrl C. E na linha de baixo, vamos dar um Ctrl V. Para fazer o exemplo da raiz quadrada, basta você digitar raiz Q. Ele já vai declarar que é uma palavra reservada e colocar o valor que eu quero ver a raiz quadrada. Vou colocar o valor de 25, onde a raiz quadrada de 25 é um cálculo simples, dá 5. E eu vou rodar novamente o nosso programa. Observe que o resultado foi, o número é 10, de valor absoluto, o valor da exponenciação foi 100, porque é 10 elevado a 2, e o valor da raiz quadrada de 25 é 5. Se vocês observarem, ele não está guardando nada em memória, porque eu só estou apenas escrevendo a função e já estou inserindo valores diretamente. Então a gente vai pular uma linha, apertar Ctrl V novamente, vamos fazer da parte inteira, que seria o valor inteiro, basta você digitar int, ele é uma palavra também reservada, onde ele somente vai pegar o número inteiro, mas você não pode separar por vírgula. Vou colocar aqui o exemplo de 4.5. Ele vai me retornar somente o valor 4. O valor 5 ele não vai retornar, porque ele somente vai guardar o valor inteiro. Eu vou executar o programa. Percebo que ele imprimiu somente o valor 4. A raiz quadrada de 5, novamente, é 25, né? Burro! Raiz quadrada de 25 é 5. Vou fechar o programa. Vou pular mais uma linha. Vamos fazer o próximo exemplo. O nosso próximo exemplo seria o exemplo de seno. Como a gente não sabe o grau, então a gente vai fazer primeiro de grau para rad. Basta você digitar grau P rad. Eu vou colocar o ângulo de 90 graus. Ele vai me retornar em radianos. Eu vou executar novamente. Perceba que ele executou o programa me retornando um número em radiano. Quando o grau for 90 graus, o número em radiano dele é esse valor aqui. Então, para a gente fazer o exemplo dos demais, basta a gente dar um Ctrl V de novo, apagar isso aqui. Vamos fazer primeiro de seno. Seno, abre o parêntese. Você pode juntar uma função dentro da outra. Então, basta digitar o grau P rad 90. O seno de 90 é igual a 1. Então, ele tem que me retornar um valor 1. Esqueci um parêntese, eu vou colocar novamente. O seno de 90 é igual a 1. Então, eu vou executar novamente. Perceba que ele me retornou o grau de 90 graus em radiano. Ele colocou dentro da função seno. Então, a função seno está recebendo o grau de 90 graus. Quando o seno for 90 graus, isso todo mundo sabe, o valor é igual a 1. Então, eu vou selecionar isso aqui, apertar Ctrl C, pular mais uma linha e vamos fazer o próximo exemplo, que seria o nosso cosseno. Quando o ângulo de cosseno for igual a 0, o resultado é 1. Então, o cosseno é igual a 0, o grau de cosseno é 0, ele vai ser o resultado 1. E quando o seno for igual a 90 graus, ele vai ser o resultado 1. A mesma coisa a gente vai fazer para a tangente. Só que para a tangente dar um resultado igual a 1, ela somente vai ser quando o ângulo for 45 graus. Isso é o básico de matemática. Então, eu vou executar novamente. Ele tem que me retornar que a tangente de 45 graus é igual a 1. Eu executei. Percebo que ele me retornou um valor 1. Então, a tangente, quando for 45 graus, é 1. O cosseno, quando for 0 grau, é 1. E o seno, quando for 90 graus, também é 1. Por último, já finalizando a última função aritmética, seria o valor de π. Então, eu vou executar o valor de π. Ele tem que me retornar os 3,14 e o número dele completo, ou seja, vai vir um número totalmente quebrado. Eu vou executar novamente. E o resultado foi 3,14. Essas são as funções aritméticas dos operadores. Na próxima aula, a gente vai aprender os demais operadores aritméticos e faremos um exercício. Ixi, Maria! Então, se você está gostando da aula, comente, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima aula.